Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um propósito de 150 salmos. Hoje é o dia 10. Então, eu estou aqui com a minha Bíblia e assim, nós temos o Salmo 10 do texto hebraico. A confiança na justiça divina. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas de angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz, com as tribulações que aquele tramou. O pecador se gloria até de sua cupidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. Em todos os tempos, próspero é o curso de sua vida. Vossos juízos estão acima de seu alcance. Quanto a seus adversários, os despreza a todos. Diz no coração: nada me abalará, jamais terei má sorte. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos. Seus olhos vigiam o infeliz. Como um leão no covil, espreita no escuro. Arma ciladas para surpreender o infeliz. Colhe-o na sua rede e o arrebata. Curva-se, agacha-se no chão, e os infortunados caem em suas garras. Depois diz em seu coração: Deus depressa se esquecerá, ele voltará a cabeça. Nunca vê nada. Levantai-vos, Senhor, estendei a mão, e não vos esqueçais dos pobres. Por que razão o ímpio despreza Deus, e diz em seu coração: não haverá castigo? Entretanto, vós vedes tudo, observais os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. É a vós que se abandona o infortunado. Sois vós o amparo do órfão. Esmagai, pois, o braço do pecador perverso. Persegui sua malícia para que não subsista. O Senhor é Rei eterno. As nações pagãs desaparecerão de seu domínio. Senhor, ouvistes os desejos dos humildes. Confortaste-lhes o coração e os atendestes, para que justiça seja feita ao órfão e ao oprimido. Nem mais inculta terror o homem tirado do pó. Bom, esse é o Salmo 10 do texto hebraico. Agora vamos ler o Salmo 10, que é a confiança na justiça divina. Ao mestre de canto de Davi, é junto do Senhor que procuro refúgio. Porque dizem-me: foge velozmente para a montanha como um pássaro. Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Mas sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão.
Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui a ementa do Salmo 10. O mais honesto, urgente da Bíblia é o Salmo 10. Ele nos mostra a dor de um coração que não entende porque Deus parece estar em silêncio diante da maldade e da injustiça. Muitas vezes a gente também pensa igual, né? Diante das nossas adversidades do nosso dia a dia, no decorrer das nossas vidas. Mas a mensagem do Salmo 10 é assim. O Salmo começa com uma pergunta que muitos de nós fizemos. Por que, Senhor, te mantens afastado? Por que te escondes em tempos de angústia? O salmista, em sua dor, descreve a arrogância e a violência dos ímpios, que perseguem os mais vulneráveis. Esses malvados se sentem tão seguros que chegam a pensar: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca mais o verá. A parte central do salmo é o clamor, desesperado por intervenção. O salmista pede a Deus que se levante e age em favor do pobre, do órfão e do oprimido. Ele tem a certeza de que Deus é o defensor dos desamparados. O salmo termina com uma declaração de fé triunfante. O salmista, apesar da sua dor inicial, afirma que o Senhor é rei para sempre e que ele de fato ouve o desejo dos humildes e fortalece os corações e lhes dará justiça. Reflexão do Salmo 10. O Salmo 10 nos dá uma permissão valiosa, a de sermos completamente honestos com Deus. Então, assim, abra o seu coração, fala abertamente aquilo que está te afligindo, aquilo que está te angustiando. Por mais que Deus, ele sabe do que você precisa e sabe das suas necessidades, ele quer ter uma intimidade, que você tenha uma intimidade com ele, que você abra o coração dele, que ele é o seu melhor amigo, para você confessar os seus pecados, para você dizer para ele tudo aquilo que se passa dentro do seu coraçãozinho. Então, ele quer que você seja honesto. E ele nos ensina que a fé não significa ausência de dúvidas. A fé não significa ausência de dúvidas, mas a coragem de expressá-las a Deus. Então, muitas vezes a gente fala que tem fé e a gente vai ser provado. Só que as dúvidas vêm. Sempre vai vir aquela dúvida, sempre vai vir aquela inconstância, né? Ai, será? Querendo nos derrubar e tirar e afastar, nos afastar de Deus. Só que não é isso. Deus, ele quer que você expresse a sua dor, que você expresse, que você tenha coragem de falar com ele e tenha coragem de ouvi-lo e entender a vontade dele para sua vida, o kairos dele para sua vida, que é o tempo de Deus, e entender que ele sabe o melhor para você. Então essa é a coragem, porque a fé sempre vai oscilar. Por isso que a gente sempre precisamos estar orando, rezando e pedindo a Deus até perdão por vacilar, por deixar ficar com a nossa fé inconstante. Por isso que nós oramos e pedimos: Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E Deus vai testar sempre. Mas a coragem de você expressar o seu sentimento para ele e ser honesto. Hoje eu estou assim, hoje eu estou com a minha fé lá embaixo, hoje eu estou com dúvida, hoje eu estou desanimada. E assim é você ser honesta nas suas orações, entendeu? A ausência de Deus não significa sua indiferença. Às vezes Deus, ele trabalha no silêncio também. Às vezes a gente pensa assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Entendeu? Conhece aquela música? Então, é bem isso mesmo. E até no silêncio, ele continua sendo Deus e trabalhando por você, pela sua vitória. Então,
O salmista move-se da pergunta por quê para a declaração eu sei que tu vais agir. Ele nos ensina a não basear nossa fé no que vemos. A nossa fé é isso, não é no que vemos para crer. Nós temos que crer para ver, né? Então, mas no que se sabemos como o caráter de Deus, Ele é o Rei eterno, o protetor dos que não têm voz. Ele tem uma promessa para sua vida. Ele é o Rei. Ele prometeu e Ele vai cumprir, e Ele já cumpriu e vai cumprir. A vitória final não é ver o mal ser destruído por nossas próprias mãos, mas descansar na certeza de que Deus, o juiz supremo, está vendo tudo. Nada passa aos olhos de Deus, nada é em vão. Deus está vendo tudo. Ele não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim e da sua família. No tempo certo, Ele fará a justiça. A justiça de Deus não falha, entendeu? Aqui na Terra, quando algo acontece e a gente não tem a nossa recompensa, né, o nosso reconhecimento, pode ter certeza que lá no céu nós vamos ter a nossa recompensa maior de todas, que é de Deus, de Nossa Senhora e dos santos anjos, tá? Então pensa que Deus fará justiça na hora certa. Pode ser que você veja e pode ser que você veja só na eternidade. Tudo bem? Vamos orar, ter confiança em Deus. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes nós desanimamos, mas lembra, tem um Deus que cuida e olha por você, e olha pela sua família, e olha por tudo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.